Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. O tema de hoje é a Bitcoin. Quero-te ou não te quero? Porquê é que achas que as criptomoedas são tão atrativas para os mais jovens? Eu acho que a minha geração, até podia dizer desde 95 para cima, é uma geração cada vez mais imediatista, procuram lucros rápidos. Portanto, quando nós tentamos que a ganância seja a chave para o sucesso, as coisas por norma correm mal. E hoje connosco, olá, temos o Adelino Gonçalves, economista da Proteste Invest, a quem pergunto. Adelino, a Bitcoin atingiu recentemente o valor dos 110 mil euros, ou ultrapassou até. Isto era expectável? Tudo o que reluz é ouro e a Bitcoin também? Ou ainda mais? Bem, antes de mais, boa tarde. Pode-se dizer que sim, que a Bitcoin tem tido uma forte valorização, especialmente desde as eleições de Trump. 4 de novembro a Bitcoin ainda estava cotada a cerca de 67 mil dólares e cerca de 2 meses depois já estava nos 107, valorização de 40 mil euros. Essa valorização foi 99% especulativa, tendo em conta as campanhas do Trump para promover as criptomoedas, criação de ETFs de criptomoedas, entre outras medidas desregulatórias do mercado de criptomoedas. No entanto, depois delas efetivamente chegarem a 110 mil, com a perturbação criada por Trump pelas tarifas, as mesmas voltaram a 74 mil dólares, cerca de 9 de abril, para depois hoje estarem de volta aos 112 mil. E esta volatilidade toda das criptomoedas deve-se ao facto de ser um ativo não regulado? Também entra dentro da equação. No entanto, o maior motivo é que é um ativo financeiro completamente especulativo, que não tem um valor intrínseco, logo toda a sua valorização e desvalorização está dependente do que as finanças comportamentais, ou seja, do que os investidores e os agentes económicos em si pensam sobre a criptomoeda, e isso vai sempre evoluindo consoante os comentários que Trump faz ou os comentários que a von der Leyen faz aqui na Europa sobre como é que vão regular ou não regular as criptomoedas. Portanto, são sempre coisas que têm impacto depois na maneira como os investidores olham para as mesmas. Sucintamente, como é que tu me definirias criptomoedas e onde é que se encaixa a Bitcoin aqui? Okay. Se calhar era melhor começar pelo princípio. As criptomoedas, neste caso a Bitcoin, foi criada em 2008 por um grupo de pessoas ou um indivíduo, ainda ninguém sabe, pelo nome de Satoshi Nakamoto, e que o objetivo era combater a falta de confiança que havia nessa altura no sistema financeiro. O mundo inteiro tinha acabado de sair de uma das maiores crises dos últimos anos, a crise de subprime, 2008, e havia uma falta de confiança na regulação e no sistema financeiro, sistema bancário. Portanto, foi vista como alternativa a criação de uma moeda digital em que não fosse necessário o aparecimento ou a atuação do intermediário financeiro. Ou seja, se eu quiser mandar dinheiro, eu tinha que usar um banco, o banco tinha que verificar se eu tinha esse dinheiro efetivamente na minha conta e que tu também tinhas uma conta, por exemplo, Novo Banco, BPI, o que seja. Logo aí acartávamos mais custos e era um processo mais demorado e também dependente de terceiros. Com a blockchain, que é o sistema que implementa e onde todas as criptomoedas transacionam, um sistema que basicamente não é nada mais do que um verificador de contas e verificador de montantes. É como se fosse um puzzle gigante e que computadores fazem todos os dias equações, chegam às soluções dessas equações e verificam assim todas as contas de todos os investidores que estão na blockchain. E com isso conseguem trazer mais segurança. E há criptomoedas mais seguras ou mais inseguras do que outras? Ou estão todas no mesmo patamar? Há vários tipos de criptomoedas. Por exemplo, temos a Bitcoin, que é a mãe das criptomoedas. Depois também temos altcoins, temos stablecoins. As altcoins são moedas e criptomoedas que oscilam muito. As stable, como o próprio nome indica, já são criptomoedas que é suposto serem mais estáveis, e eu repito suposto porque já aconteceram grandes descalabros nessas stablecoins, onde não eram suposto oscilar mais de 5% e acabaram oscilando 30%, o que também cria mais desconfiança nos tipos diferentes de criptomoedas que há. E depois há aquelas que eu
aconselharia as pessoas a manterem-se afastadas, a não ser que seja por brincadeira, que são as chamadas meme coins. O próprio Trump também já criou uma. Mais de 813 mil carteiras investiram nessa criptomoeda do Trump e 99% perderam dinheiro. É estimado que perdeu-se 2,1 mil milhões de euros, enquanto só 6, 7 carteiras é que efetivamente ganharam dinheiro. E isso não é considerado uma burla? É considerado uma burla. A questão seria prová-lo. A mesma coisa aconteceu na Argentina com o Milei. Não se sabe ainda se foi mesmo ele que criou, mas ele deu publicidade a uma certa criptomoeda chamada Libra no Twitter, no X, e muitas pessoas foram lesadas e acabaram lesadas ao investirem nessa criptomoeda. Se tivéssemos que identificar aqui os principais sinais a que deve estar atento, a que se deve estar atento para não se cair numa burla, dirias o quê? Agora cada vez infelizmente há mais tipos e meios de convencer as pessoas até que elas têm criptomoedas quando nunca sequer entraram nesse mercado. Aqui em Portugal, por exemplo, é recorrente agora recebermos chamadas quer do Brasil, quer do Reino Unido, por isso ter sempre atenção ao indicativo, e começam logo a chamada a tratar-nos pelo nosso nome, para estabelecer confiança, e dizem-nos que nós temos criptomoedas para levantar, no mínimo 20 mil euros, 30 mil euros, mas que precisamos de depositar 10% daquilo que temos para levantar para eles nos autorizarem esse levantamento. Ou seja, é só uma maneira para as pessoas, se me permite, mais ingênuas ou menos conhecedoras do mercado em si, mandarem dinheiro para pessoas que apenas vão utilizar esse dinheiro para desviá-lo por outras coisas e acabam burladas. Estamos a falar às vezes de pessoas que nem nenhuma conta alguma vez tiveram de criptomoedas, certo? Exatamente, eles nisso são muito manipuladores, inclusive às vezes convencem as pessoas que foram sorteadas ou que não criaram uma conta, não depositaram lá dinheiro, mas ganharam um bónus, e infelizmente há quem que se convença disso e mande dinheiro para essas plataformas que não existem. Porquê é que achas que as criptomoedas são tão atrativas para os mais jovens? Isto, na minha opinião, pronto, eu como sou jovem e das relações que tenho com jovens e do que eu ouço, do que eu os ouço falar, eu acho que a minha geração, pronto, até podia dizer desde 95 para cima, é uma geração cada vez mais imediatista, procuram lucros rápidos, ao passo que se eu falar para uma pessoa de 40, 50 anos mais conservadora e lhe disser que é possível fazer 100% se correr bem num ano, para essa pessoa isso já é muito, parece banha da cobra. Mas por outro lado, quando eu dou esta conversa a jovens da minha idade, eles dizem isso é pouco, isso é muito pouco, 100% num ano não é nada. Até 100% num mês alguns dizem que é pouco. Portanto, quando nós tentamos que a ganância seja a chave para o sucesso, as coisas por norma correm mal. E para quem quer começar, mesmo sabendo todos os riscos que estão associados à compra deste ativo, que plataformas é que deve privilegiar? Bem, como já disse, privilegiar, como é óbvio, as 3 mais conhecidas e credibilizadas, ir também a sites como o Trustpilot e ver as recomendações, as polémicas ou não que já houve. Destas 3 plataformas de criptomoedas, 2 já foram várias vezes alvos de processos, mas a Binance, a Coinbase e a Crypto.com são as 3 escolhas que bastam para qualquer investidor ingressar no investimento de criptomoedas. E em relação a custos? Explica-nos, por favor, o modelo de negócio. Portanto, quando sei, elas não cobram comissões diretamente ao investidor, não é? Sim, é verdade. Como é que funciona? É correto. A maior parte das plataformas de criptomoedas, inclusive as 3 que eu mencionei, não cobram comissões nem de levantamento, nem de depósito, nem de manutenção. O que elas fazem é basicamente o mesmo modelo de negócio do que corretoras de Forex ou de CFDs, que cobram pelo spread, ou seja, nós quando vemos que a Bitcoin está, vou dar um número, exemplo, está a 2 euros, ela não está efetivamente a 2 euros. Para quem compra, ela está a 2 euros e 5 cêntimos, para quem vende, ela está a 1,95 €. Um pouco também como funciona o mercado cambial, por exemplo. Exatamente, porque as corretoras têm que sempre fazer o delas, obviamente. Claro, naturalmente. Tendo em conta que não estamos num mercado regulado, as criptomoedas podem continuar a ser um veículo de crime, de burlas fáceis, ou acreditas que mesmo com o mercado, um dia que venha a haver regulação, isto pode terminar? Eu acredito que no futuro, se evidentemente os governos e principais líderes mundiais quiserem que o mercado de criptomoedas
esteja vinculado com o mercado financeiro e até que haja tal tokenização que a JP Morgan está a tentar implementar, a tokenização de todos os ativos no mercado financeiro por criptomoedas, evidentemente vai ter que ser regulado mais cedo ou mais tarde. No entanto, dada a conjuntura e o presidente dos Estados Unidos da América corrente, eu não creio que nos próximos 3 anos volte a ser regulada nos Estados Unidos da América as criptomoedas. Até porque já estão até em Chicago, estão a tentar passar uma lei que diz que quem manter as suas criptomoedas por mais de 3 anos inativas, o Estado pode cessá-las e ficar com elas. Ou seja, está-se já até a criar uma espécie de banalização de coisas ilegais dentro do mercado de criptomoedas, porque não é um mercado regulado, logo dá aso a estas nuances. E nestes processos, onde é que fica o euro digital? Porque se fala muito agora do euro digital e eventualmente como sendo uma alternativa, não é, a estas criptomoedas. Como é que encaixa aqui? E o euro digital, pronto, dependendo do que é que Trump também vai deixar que aconteça, porque isto está a ser uma corrida, tal e qual como é uma corrida ao ouro, está a haver uma corrida a quem tem mais bitcoins. A MicroStrategy, que é uma empresa americana, Tesla e Nvidia e muitas outras empresas fazem parte dessa corrida e também são influenciadas direta e indiretamente pela oscilação da Bitcoin. Portanto, tinha que haver uma conjuntura, não necessariamente mundial, mas se calhar entre os 3, 4 blocos comerciais, os blocos centrais mais importantes do mundo, em que cada um iria ter a sua criptomoeda. Porque depois, se cada país tivesse a sua criptomoeda de banco central, os que têm, claro, não seria assim muito diferente das moedas fiduciárias. E cada um ia ter as suas regras, uns iam imprimir mais, uns iam ter outras limitações e não haveria assim uma congruência. Achas que já estamos num ponto em que a Bitcoin já pode ser considerada uma senhora de respeito? Uma senhora de respeito pode ser. Quem faz 110.000% em cerca de 15 anos, pronto, tem que se dar o devido respeito. No entanto, também sempre me ensinar o que sobe rápido, desce também rápido, ou mais rápido ainda. Mas eu creio que, comparando com ativos como o ouro ou ações de empresas como a General Motors, que já tem muitos anos, a Bitcoin ainda é um embrião, ainda tem que se regularizar e saber para que de facto é que se vai utilizar as diferentes blockchains e quais é que são os benefícios que elas vão trazer. E à semelhança de outros investimentos, é um ativo que se deve ver como um investimento a longo prazo? Ou devemos olhar para ele de outra forma? Na minha opinião, eu creio que a Bitcoin, mesmo que se investir no dia de hoje, é a mesma coisa que se investir há 10 anos, é sempre um investimento a longo prazo. No entanto, é importante sublinhar que convém também ir retirando, se evidentemente está em lucro já com as suas operações, ir retirando parciais, ou seja, ir retirando lucros. Por exemplo, se teve a sorte de conseguir comprar 2 bitcoins em 2010 e em 2017, quando elas chegaram a 12.000, já estava a ganhar bastante dinheiro, não necessariamente vender as 2 bitcoins, porque depois não tinha nenhuma bitcoin quando elas chegavam a 100.000, mas 1/3 de uma ou metade de uma, que é para ir criando assim uma base sólida já de lucros retirados, enquanto se está a continuar exposto ao risco. Porque a Bitcoin, evidentemente, pode ir, se calhar, nos próximos 15 anos a 500.000 euros, a $500 000, não duvido muito disso. No entanto, nesse caminho até lá vai ser um jogo de sobe e desce, em que vai a 200, volta a 100, vai a 250, pode voltar a 100 e pouco. Vimos isso a acontecer já, ainda este ano, quando elas voltaram a 75.000, a 77.000. Por isso é sempre um jogo muito arriscado e por isso é que não convém. Mas isso significa que não é tarde demais para entrar, digamos não, assim. Não é tarde demais para entrar. No entanto, se for uma pessoa que vai investir todo o dinheiro que tem logo nesse momento, obviamente que é tarde para entrar, entre aspas, porque nunca se deve investir todo o dinheiro que se tem de uma só vez. O sistema DCA ajuda muito nisso. Quem investiu mensalmente ou semanalmente... DCA, para quem não sabe o que é? Dollar Cost Averaging, que é basicamente um método de comprar montantes fixos regularmente, pode ser mensalmente, trimestralmente ou anualmente, e há estudos que comprovam, não só para as bitcoins, mas também para índices e ações, que quem compra nesta lógica consegue muito mais mitigar o risco de exposição à volatilidade, porque consegue comprar mais, é mais barato e menos quando está mais caro. E que alternativas é que apontarias à Bitcoin?
Claro que a Bitcoin vai ser sempre a mãe, a mother of all, mas se pensarmos que, como muita gente defende que ela ainda vai a 1 milhão, pronto, ela agora está nos 100 mil para 1 milhão, é só, entre aspas, 1000%. E há criptomoedas que ainda podem fazer muito mais que isso. De relembrar que a Ethereum, quando a Bitcoin foi a primeira vez a 17 mil dólares, a Ethereum foi a 4 mil. Quando a Bitcoin foi a 60 mil, a Ethereum já só foi a 3.500. Quando a Bitcoin foi agora a 112 mil, a Ethereum, se não estou em erro, está entre os 1.500 e os 2.000 dólares. O que é que isto quer dizer? Que com o passar do tempo, se calhar muitas pessoas já começaram a desacreditar da Ethereum, do projeto, do Vitalik, e se calhar não estão a procurar outros ativos, como a Chainlink, a Ripple, para terem no seu portfólio. Isso quer dizer que pode vir a ser uma das tais criptomoedas condenadas? Na minha opinião, nos próximos 10 anos, 99% ou 99,5% ou 9% das criptomoedas que existem hoje já não vão valer nada, vão valer 0,0000. Porque são inúmeras, não é? Porque são inúmeras e é basicamente a mesma coisa que aconteceu com as dot-coms, as empresas da internet, que era a bolha, toda a gente estava a meter lá dinheiro, era o futuro, ia ser uma maravilha. Às vezes isto são fenómenos da moda, não é? As pessoas vão atrás do fenómeno da moda e claramente as criptomoedas têm beneficiado se calhar muito desta euforia, não é? Exato. É quase o acreditar cegamente que vai correr bem, sem pensar nos riscos. Investidores também defendem isso, que quando se está a comprar e a acumular capital apenas por ser moda, são as quedas maiores que vêm. Portanto, pode acontecer, como as .com estava a dizer há bocado, que vai haver 6, 10 criptomoedas que vão subsistir daqui a 10 anos, como subsistiu a Microsoft, a Amazon e etc. Mas, evidentemente, a maior parte delas, quase certeza que não vai valer nada. Muito bem, fica esse alerta, não é? Porque há de facto muita emoção nestas compras destas criptomoedas, mas é preciso pesarmos muito bem estes riscos e saber se de facto a criptomoeda é um ativo para mim ou não é? Porque nem todos os perfis certamente se adequarão à compra de criptomoedas. Quem é que achas que pode entrar? Ou aconselharias sequer alguém a entrar? Eu acho que como método de diversificação, apesar da DEC Proteste não aconselhar o investimento em bitcoins ou criptomoedas, dada a sua volatilidade, mesmo assim, se as pessoas quiserem efetivamente investir, o meu conselho seria que, primeiro, antes de investimentos, tem que ter um fundo de emergência. Isso é regra de ouro. Mas mesmo depois disso, não dedicar mais do que 10% máximo da carteira nestes investimentos, porque claro que depois diz sempre que sofre-se mais por depois daquilo que nós nos arrependemos de não ter feito. No entanto, depois do ovo estar de pé, é fácil. Por isso não podemos usar esse pensamento, ela subiu tanto nos últimos 15 anos, pode subir, pois pode, mas também pode descer o mesmo. Portanto, estes são investimentos que não são para o típico investidor conservador. Se quiser fazer brincadeiras, os conservadores podem fazê-lo. No entanto, eu não recomendaria criptomoedas a um conservador. Muito obrigada pelos teus conselhos. Vamos agora ao nosso momento Santíssima Trindade da Arte para Investir. E, Adelino, pergunto-te quais são os 3 mandamentos para quem quer, de facto, então, investir em criptomoedas e não fazer asneira? Ok. Então, se calhar no primeiro mandamento eu juntava 2, que era ter primeiro... E nós sabemos, desculpa, que há muitos fanáticos, não é, à volta deste tema. Pois é, tenho alguns amigos assim. Mas pronto, no primeiro mandamento eu se calhar juntava 2 pontos, que era, primeiro, antes de investir em criptomoedas, ter o seu fundo de emergência e ter já uma carteira diversificada em ações, em obrigações. Algo que lhe dê segurança e que preserve pelo menos valor. Mas não é o que acontece em muitos casos, sobretudo de pessoas mais jovens, Infelizmente, não é? Até há um estudo na França que saiu há pouco tempo que demonstrava que os jovens estão a investir mais em criptomoedas do que em ações, e cada vez mais. O que, na minha opinião, se isto continuar assim e tornar-se um nível exponencial, pode causar algumas rupturas no mercado de capitais. Porque os fluxos capitais futuros vão estar a ir mais para o mercado de criptomoedas, e depois o que é feito das empresas que precisam de investimentos e de financiamento. Portanto, essa busca pelo imediatismo e pelo dinheiro rápido, se calhar pode ser a destruição. Até porque também bate certo, nós somos a terceira geração e sempre ouvi dizer do meu pai que a primeira constrói, a segunda mantém,
e a terceira destrói. Esperemos que não, esperemos claramente que não. E dirias então, segundo e terceiro mandamento, quais seriam? O segundo e terceiro era, como disse há bocado, o segundo, escolher plataformas de criptomoedas que são credíveis e seguras, e o terceiro é fazer uma ligação para uma carteira determinista. Uma carteira determinista é um tipo de carteiras, nós podemos ter vários tipos de carteiras. Ter criptomoedas numa plataforma de criptomoedas é apenas uma das muitas maneiras de guardar criptomoedas. Mas não posso ter criptomoedas debaixo do colchão, ou posso? Não, isso já não é possível. Só se for numa pen, dentro de uma pen. Ok. Põe a pen dentro, mas eu não recomendo isso porque pode perder a pen. Pode trocar de Fica casa e esquece. Acontece muita coisa e já há histórias muito, muito tristes sobre esses acontecimentos. De pessoas que perdem milhões e bilhões de dinheiro porque depois não encontram a pen, não se lembram da seed phrase, que é uma frase que se diz e depois dessa frase ser ouvida aparecem as palavras-passos todas, porque cada criptomoeda tem a sua chave. O Bitcoin tem uma, a Ethereum tem outra. E pronto, é ter uma ligação entre as carteiras quentes, que são carteiras ligadas à internet, e as carteiras frias, que são carteiras que não têm qualquer exposição à internet. Apenas quando há uma transferência, como aconteceu agora até há 2-3 dias. Mal comparando, e desculpa interromper-te, Adelino, poderíamos dizer que uma carteira quente é como ter o dinheiro numa conta à ordem e uma carteira fria é como guardar as joias no cofre? Sim, é muito parecido. Quando uma pessoa tem o dinheiro numa conta à ordem, se o Estado português ou se o banco quiser saber quanto é que tem lá, consegue saber rapidamente. No que toca a ter as joias dentro de um cofre ou em casa, pronto, só se algum ladrão for lá é que consegue saber efetivamente o que tem. No entanto, convém relembrar que quando uma pessoa transfere de uma carteira fria, a partir desse momento, essa chave pública fica visível para toda a gente na blockchain. Foi o que aconteceu, por exemplo, há 3 dias, quando uma baleia, o que se chama baleias é pessoas que têm mais de 10 mil bitcoins, algumas pessoas consideram 5 mil, movimentou 20 mil bitcoins há 3 dias. E era uma carteira que já estava adormecida, ou seja, inativa, durante 14 anos. Gastou cerca de 13 mil euros a adquirir bitcoins, a 62 cêntimos, e agora vale cerca de 1,3, 1,4 bilhões. Bilhões americanos, ou seja, 1.000 milhões. Claro, portanto está reformada essa pessoa agora. Está reformado. Não sei se foi por esquecimento, se foi por estratégia, mas evidentemente ficou feliz quando voltou a ativar a carteira. Muito bem, claramente não será um arrependimento, que era agora aquilo que iria perguntar-te, introduzindo a nossa rubrica Investidor Escaldado de Meter Água Tem Medo, e perguntava-te qual é o teu maior arrependimento em matéria de investimento com criptomoedas? Já não é bem um arrependimento, porque já aprendi a lidar com isso. Já fizeste o luto? Já fiz o luto, mas mais importante que isso, aprendi que depois do ovo estar de pé, toda a gente o sabe meter. A famosa história do ovo de Colombo. E as pessoas cada vez hoje mais têm uma lógica de post-factum. O facto já aconteceu, logo era lógico que aquilo ia acontecer. E as coisas não são bem assim. Estás-te a defender do que exatamente? Sim, também posso estar a defender, que é para me sentir um bocadinho menos pior. Mas eu, quando ainda estava só dentro dos mercados de capitais, mais nomeadamente Forex, um amigo meu começou-me a mostrar coisas de criptomoedas, textos, artigos, a ensinar-me umas coisas, e nós chegámos a comprar 4 Ethereums, que custavam na altura cada uma 60, 62 dólares. Uma verdadeira pechincha. Uma verdadeira pechincha. E esperámos uns 3-4 meses, não consigo me lembrar agora bem, que já passou algum tempo. No entanto, vendemos-las num frenesim, imagino, sim, sempre a ver sim. todos os sempre dias quanto é que ela estava a valer. Exatamente, sim, imagino. quase todos os dias, como os amadores fazem. Isso é para os cardíacos, como nós jovens costumamos brincar. E passaram esses 4 meses ou assim, e elas foram até 400 e pouco. Nós levantámos as 4 moedas, que foi o erro que eu disse há bocado para não se fazer. Pensaram, que eu fiz na estamos altura. a fazer um negócio espetacular. Exatamente. Quer dizer, alguma valorização conseguiram obter, naturalmente. Exato, mas... já foi uma boa valorização, mas neste tipo de coisas convém sempre deixar um bocadinho. Podia-se ter levantado metade, porque efetivamente passado de 1 ano e meio... Na prática, desculpa interromper novamente, aquilo que há bocado falavas, da questão do investimento fracionado, que tanto é válido para começar como para comprar sair. Como para sair, não é? Exatamente, tiraste-me as palavras da boca, porque as pessoas pensam às vezes no DCA só como para entrar, mas também ele é benéfico para sair, por isso é que se deve sair por parciais, porque efetivamente depois de eu ter com o meu amigo levantado as Ethereums a 400,
passou mais 1 ano e meio, menos de 2 anos, e elas chegaram a 4.200. Teria sido um investimento mais engraçado. Meter 120 euros para 8.000 é melhor do que meter 120 para 800. Isto obriga-me necessariamente a perguntar-te, essa amizade mantém-se? Ou... Sim, obviamente foi uma pessoa que já me ensinou muito na vida e eu creio que também é ele, e somos os dois benéficos um para o outro. Muito bem. E posto isto, diz-me, fizeste alguma coisa para te redimir? Choraste um bocadinho? Já sei que o processo de luto está mais ou menos feito. Como é que uma pessoa ultrapassa a possibilidade de ter ganhado muito mais do que efetivamente ganhou? Okay, para que ser... é um risco que se pode ter em qualquer investimento, na verdade, não é? Exatamente, em qualquer mesmo aqueles de capital garantido. Se acontecer um descalabro, pronto, nem esses são. Eu creio que ainda 2 anos depois disso eu não aprendi totalmente, porque continuei numa lógica imediatista, numa lógica também de não fazer DCA e etc. Mas depois comecei já a analisar para as coisas mais curto, médio e longo prazo. Não só no curto, mas numa perspectiva de que eu vou construir o meu longo prazo com aquilo que eu faço no médio, e aquilo que eu faço no médio é resultado daquilo que eu faço no curto. Portanto, mais difícil do que criar consistência é mantê-la. Portanto, a partir de que eu meti essas 2 regras na minha cabeça, eu sofro muito menos com os meus investimentos fracassados, porque faz parte. Muito bem, obrigada pela tua confissão. E Adelino, a fechar o episódio de hoje, qual é que é o teu conselho, o teu melhor conselho para quem quer entrar no mundo das criptomoedas e para quem já lá está, mas não é nenhum fanático? Ok, eu diria que podia dividir o meu conselho em 2, remetendo também à conversa que tivemos há bocado. Se é muito provável que 99% das criptomoedas vão falhar daqui a 5, 10 anos, não seria mais lógico tentar buscar por essas 99%, ou por algumas, obviamente, essas 99%, em vez de tentar encontrar e localizar o 1% ou meio por cento que vai subsistir daqui a 5, 10? Pode fazer até as 2 coisas ao mesmo tempo. Vais ter de me explicar esse raciocínio um pouco melhor. O que é que significa? Eu vou apostar numa moeda que vai falir? Desvalorizar, tal e qual como empresas vão à falência e desvalorizam, estas criptomoedas muito mais rapidamente e a pique desvalorizam. Especialmente quando vêm de meme coins, que é aquele tal tipo de moedas que nós falámos há pouco. Essas meme coins têm o objetivo de subir abruptamente, e quando os criadores dela se lembram, vendem as moedas que têm, que são a maior quantidade do volume inteiro dessa criptomoeda, o que faz, logicamente, abalar o preço, a cotação dessa mesma moeda. E como é que se operacionaliza essa... Através do short selling, que é a venda. Quando nós entramos dentro de mercados financeiros, nós não podemos só comprar, mas também podemos vender. Ou seja, pegando um exemplo fácil, o ouro. Se eu tiver a perspectiva que o ouro vai subir, eu vou comprar ouro contra dólar, ou ouro contra euro. Neste caso, ouro contra dólar, porque é o que tem mais liquidez. Mas se eu tiver a perspectiva ou a especulação que o ouro vai descer, então eu vou vender ouro contra dólar, ou vou comprar dólares contra ouro. Há várias maneiras de dizer, mas sempre que nós estamos a comprar uma coisa, estamos a comprar essa coisa com alguma coisa. Logo, são sempre 2 forças que fazem o tal par. Pode ser um par de moedas, ou um par de uma moeda com um ativo, neste caso, um par de moeda com uma criptomoeda. E então, e qual é que seria o segundo? O segundo conselho seria aquilo que a maior parte das pessoas faz, às vezes não da maneira correta, que é ir comprando. Muitas pessoas, às vezes, quando lhes dão estas notícias de as criptomoedas são boas para investir, podes ganhar muito dinheiro, elas têm X dinheiro na conta para investir e é logo o X inteiro que põem. E isso é um erro. Ir comprando mensalmente, semestralmente, trimestralmente, está provado que diminui sempre muito mais o risco do que meter logo uma posição inteira. Aliás, o que é válido também para outros investimentos, não é? Exatamente. Quem fez esse sistema de DCA, de ir comprando, durante a década perdida, de 2000 até 2011, quase 12, que foi uma década onde os Estados Unidos da América e a Europa não criaram riqueza nenhuma, quem tivesse feito por DCA, em vez de comprar logo tudo em 2001 ou 2002, tinha ganho muito mais dinheiro do que quem fez um investimento a 100% logo numa única fase. E o mesmo acontece em vários outros exemplos. Obrigada, Adelino, pelos teus esclarecimentos. Da minha parte, agradeço muito, porque ainda não sei nesta fase se as criptomoedas são ou não o investimento certo para mim. Lembro que a DEC Proteste Invest não recomenda o investimento em criptomoedas, mas para quem o quer fazer ou para quem tem algumas dúvidas, não se esqueça, pode contar com a ajuda dos analistas financeiros da Proteste Invest e seguir
os outros conselhos de outros investimentos em www.decprontproteste.pt/investe. O Pode Investir fica por aqui, voltamos em breve. Até lá, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.